pouquinho mais alto. Olá, boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite e vamos ver como é que... Espero que o debate seja frutífero e que pelo menos dê para nos elucidarmos sobre algumas coisas. Bem, o que em relação a esta pandemia relacionada com o mundo do trabalho, o que eu acho que esta pandemia efetivamente veio pôr a nu foi não só a centralidade do trabalho como meio de sustento absoluto de quem não tem outro meio, como também a fragilidade das relações de trabalho e da proteção dos trabalhadores. Esta pandemia foi uma oportunidade para muitos patrões descartarem trabalhadores e vínculos laborais. Isso é o que eu noto da minha experiência, daquilo que eu vou observando, e logo no início da pandemia foi logo o que se começou a ver, foi o despedimento dos mais frágeis, quer dizer, aqueles que foram primeiro despedidos foram os trabalhadores com os vínculos mais frágeis, e em que as empresas, a maior parte das empresas, nem se preocupou foi logo a primeira medida a ser tomada, quer dizer, não houve nenhuma outra medida. Foi primeiro os trabalhadores de empresas de trabalho temporário, os contratos a prazo, quer dizer, os recibos verdes também. Em algumas, é uma área que eu tenho menos conhecimento. Na indústria não há tanto essas situações, mas tenho amigos e amigas que trabalham fora da indústria e que me relatam e relataram situações desses casos assim, e como nós sabemos também, até mesmo pela comunicação social. Isto em termos de... É assim, eu gostava de voltar mais uma vez à centralidade do trabalho, porque o que se viu, e nós todos fomos confrontados e bombardeados com notícias na altura do recurso ao Banco Alimentar e às misericórdias, pedido de ajuda de pessoas que até tinham uma boa situação económica, algumas tinham um emprego estável, e que, no entanto, mal perderam o trabalho, ficaram numa situação completamente frágil e desprotegida. E isso, eu acho que é talvez, não sei, espero que seja uma grande lição que a gente tire daqui, porque a gente também daqui temos que tirar lições. E a outra questão também é a nossa legislação laboral, não é? E o facto de desproteger, principalmente a partir de 2012, desproteger completamente as relações de trabalho. Porque realmente é assim, não só é fácil despedir coletivamente, um despedimento coletivo é muito fácil de fazer em Portugal, como também quando, devido à caducidade das contratações coletivas, ao facto das indenizações por compensação no despedimento terem reduzido o que reduziram, é não só fácil como barato despedir. Acho que era das coisas que faz falta mudar mesmo, é a legislação para proteger mais os trabalhadores. Erradicar as empresas de trabalho temporário, pronto, uma série de coisas que tiveram, aliás, acho que o ano passado tiveram lucros de 50%
acima, vieram nos últimos 5 anos tendo lucros 50% acima dos outros anos e acho que, quer dizer, vivem à conta do trabalho das outras pessoas. Em relação, houve medidas que foram tomadas, o governo tentou colocar algumas medidas, mas diga-se passagem, quando o layoff foi apresentado como uma garantia ao trabalhador, foi uma garantia para as empresas. O layoff serviu para subsidiar com dinheiros públicos salários, porque, aliás, houve empresas com lucros fabulosos que recorreram ao layoff. Uma boa parte delas foi assim. O que era importante era garantir ao trabalhador era a proibição dos despedimentos. A proibição dos despedimentos, a prorrogação dos contratos e a reintegração de todos os que foram despedidos. Bem, a reintegração de quem queira, porque infelizmente para muitos trabalhadores eu também sei que não querem voltar ao local de trabalho de onde foram despedidos, porque infelizmente em Portugal, e se calhar não sei se é só em Portugal, o local de trabalho para muita gente é um local de tortura. Aí nesse aspecto a doutora Rita poderá falar muito melhor do que eu, e eu tenho conhecimento de trabalhadores que foram despedidos mas que não querem voltar ao local de trabalho. Foi quase como quer dizer, não vou dizer que foi uma coisa boa, mas pronto, se calhar para eles foi. Depois, o que eu queria dizer é a falta de valorização também de muitos dos trabalhadores que foram considerados trabalhadores mais do que essenciais. Nós lembramos bem do discurso dos heróis. Os heróis que estavam na linha da frente do combate à pandemia. Quer dizer, não são heróis, são trabalhadores, não pedem nem medalhas nem comendas, pedem apenas salários e condições de trabalho decentes, não é? Salários dignos, que muitas vezes é isso que não têm. Trabalhadores e trabalhadoras, essencialmente até trabalhadoras dos lares, da limpeza. Aliás, com esta questão frutífero da higienização dos locais de trabalho, pelo menos dê para nos elucidarmos sobre houve contratação, que eu sei que houve muitas empresas, principalmente empresas grandes, que contrataram pessoas para fazer a higienização dos locais, fossem refeitórios, fossem balneários, portanto para fazer uma higienização mais adequada e uma limpeza mais adequada com a situação que estamos a viver. Mas, quer dizer, o trabalho delas é essencial, é fundamental, mas no fundo, não é? A remuneração, o reconhecimento é uma coisa, é aquilo que nós sabemos, infelizmente. Aliás, esses trabalhadores que no início da pandemia, muitos desses trabalhadores que nos mantiveram os supermercados com comida, que nos transportaram as mercadorias, muitos desses trabalhadores que realmente foram considerados heróis, agora muitas vezes são considerados focos de contágio. Portanto, quer dizer, isto virou um bocadinho conforme a música que metem a tocar. Não é? Acho que esta pandemia, bem, daquilo que eu sei também, uma coisa que a maior parte, se calhar, me retrata um pouco de como as coisas, como os trabalhadores foram atacados, além dos experimentos, foi essencialmente na imposição de marcação de férias, foi na ameaças ao layoff só para chantagear. Houve trabalhadores que foram chantageados com o layoff e com a perda de rendimentos a ele inerente, se não aceitassem marcações de férias, ou se não aceitassem redução de salário, ou se não aceitassem uma série de coisas. E outra coisa que também ocorreu e ocorre
é a ocultação de infecções por Covid-19 e de pressão junto dos trabalhadores infectados para a não divulgação de todos os contactos quando eles são colegas de trabalho. Isto também ocorre a não divulgação às autoridades de saúde. Isto também ocorre. E basicamente era isto que eu tinha para dizer. Eu só queria deixar aqui uma nota em relação a como em Portugal se tratam os trabalhadores. Eu não sei se estou dentro do meu tempo. Tens 11 minutos já, pá. Estou dentro do meu tempo. Só para terminar, eu não queria deixar de falar aqui nos casos dos trabalhadores da Casa da Música e de Serralves, ambos no Porto, que são absolutamente abjetos, a forma como se tratam os trabalhadores. As administrações ali fazem porque podem, e isso é o sonho de muitos, eu sei que é o sonho de muitos administradores e patrões em Portugal. Infelizmente, ora aí está, é porque os vínculos deles também são tão precários que isso acontece. Todos os trabalhadores precisam de mais proteção. E por agora acho que... Obrigado, Alexandre. Obrigado. Depois, no final, tentarei fazer uma síntese da tua intervenção, que desde já agradeço. E continuaremos aqui no reino do trabalho de quem está com a mão na massa. Carlos Ordaz, que é da Comissão de Trabalhadores da Grande Force. Vamos ter todo o prazer em ouvi-lo durante 10 a 15 minutos. Força, Carlos. Não sei se me estão a ouvir. Muito bem. Ok. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite. A minha intervenção vai ser, obviamente, no setor onde eu trabalho e onde sou representante dos trabalhadores, que é o setor da aviação. A Ground Force é uma empresa de handling, ainda do Grupo TAP. Foi o primeiro setor a ser privatizado do Grupo TAP. Mas, ao mesmo tempo, dá para ver o setor onde eu estou, acho que é o setor mais emblemático a todos os níveis, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista internacional, do que é que a pandemia provocou e como é que a nossa sociedade e o capitalismo não conseguem resolver essas situações. O exemplo mais extremo disto tudo, começando até sair um pouco de Portugal e voltando em poucos segundos, é os Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos, como o centro da economia mundial, já está com milhões e milhões e milhões de despedimentos. É o país recordista de pessoas infectadas e de mortes. E o setor da aviação nos Estados Unidos, que é, de longe, o país onde as pessoas viajam mais, já está com milhares e milhares e milhares de trabalhadores despedidos. Ou seja, para ver o que nos vai acontecer, não só aqui, em Portugal, mas no resto do mundo, dá logo para ver o que é os Estados Unidos, não é? Que é a maior economia mundial. E vai ser muito preocupante. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que se está a passar, por exemplo, numa companhia aérea, e mais tarde falarei da TAP, com certeza um pouco, mas a Alitalia. A Alitalia é também um paradigma do que é que está a acontecer, ou o que é que vai acontecer, como é que estão a preparar as coisas. A Alitalia hoje em dia é uma companhia um pouco maior que a TAP, tem à volta de 112 aviões, à volta de 10 mil trabalhadores, também vai sofrer um empréstimo. Na realidade, a Alitalia já foi privada 3 vezes, as privatizações nunca funcionam. As privatizações já não funcionam em lado nenhum, muito menos funcionam na aviação, não é? É extremamente difícil, num transporte aéreo, com todas as coisas que acontecem, desde vulcões na Islândia, e mau tempo e por aí fora. Nos transportes em geral, a gestão privada é difícil, quanto mais na aviação. Então a Alitalia, hoje, com 10 mil trabalhadores, prepara-se para despedir 4 mil. Os verdes também, em algumas na realidade, área que eu tenho menos ou vão despedi-los, ou vão ficar num género de layoff durante 4 anos a 60%, porque a expectativa de recuperação do setor a 2023 não estará como estava antes da pandemia,
Então ainda há a possibilidade desses trabalhadores em Itália ficarem em layoff. Já agora lá chama-se Cassa Integrazione, mas é um setor da aviação que está como está, não é? Está destruído. Em 2021 espera-se que esteja a 60% do que estava nos períodos homólogos de 2019-2020. Ou seja, é um setor paradigmático do ponto de vista de como é que a pandemia vai atacar e vai atacar os postos de trabalho, não é? Ou seja, voltando à Alitalia, vejam como é o que já aconteceu em parte à TAP e vai acontecer. A Alitalia prepara-se agora, formou uma holding, separou o transporte aéreo da manutenção e do handling. Os portugueses fizeram isso logo em 2002, 2001, a fazer a da TAP a esquartejá-la para depois ir vendendo. Daí venderam o handling em 2003. Embora a TAP ainda tenha 49,9%. Então, esta situação na Alitalia, com despedidos, uma redução de 112 aeronaves para 70, é o que eles vão ter, 70 aeronaves, 112 para 70, e já disseram que até ao final do ano vão negociar as contratações coletivas. Pegando nos Estados Unidos e pegando na Itália, o que é que acham que vai acontecer em Portugal à TAP? Eu acho que melhor não vai acontecer. Porque, aliás, a Alitalia tem aviões a voar, muitos mais aviões que atualmente a TAP tem a voar. Atualmente, não é? Porque a TAP tinha 107 aeronaves, obviamente que vai deitar à rua muitas, não sei quantas fica, mas vai ficar com menos de 70, porque se a Alitalia é um país que tem muitos milhões de habitantes, tem muito mais transporte aéreo do que nós, embora tenha outras companhias aéreas, a Alitalia ainda tem peso, ainda tem um peso maior. Ou seja, a TAP vai sofrer. Ao sofrer a TAP, sofre a Ground Force, porque a Ground Force é do grupo, e uma empresa que 70% da faturação é da TAP. Imaginemos que a TAP também vai diminuir 30% a 40%, as outras companhias diminuem 30% a 40%, a Ground Force irá diminuir também a sua assistência em 30% ou 40%. Portanto, o que se espera na Ground Force são despedimentos. Não é o que se espera, porque a Ground Force já teve despedimentos. A Ground Force teve despedimentos em março. Um parênteses, a Ground Force é uma empresa com quase 4.000 trabalhadores a nível nacional. Tinha 3.800 trabalhadores em março, quando surgiu a pandemia. Mas 1.100 desses trabalhadores são de empresas de trabalho temporário ou prestadores de serviços. E esses trabalhadores, hoje em dia, 1.100 não estão lá já. A empresa diz que teve de ser, mas nós dizemos que não tem de ser, porque esses trabalhadores eram um posto de trabalho efetivo e até tristemente nós chegámos a fazer um plenário dia 18 de março, a Comissão de Trabalhadores, porque tanto a TAP como a Ground Force o aeroporto não parava, não é? A função pública e bem já tinha ido para casa, as escolas já estavam a fechar e os aeroportos continuavam a trabalhar. Havia as regras que não se podia estar já não sei quantas pessoas juntas e nós embarcávamos 7 voos por dia com 200 pessoas cada um numa porta de embarque. E as televisões nem podiam entrar no aeroporto para fazer as filmagens para ver o que é que aquilo é, não é? Mas era o que se passava. Nem nos permitiam usar, que fique registado, nem nos permitiam usar proteções. Aliás, a Ground Force só oficialmente permitiu usar proteções, ou seja, máscara, no dia 27 de abril, quando até já se podia usar proteção, quando a DGS, essa sigla, que não é a sigla do Estado Novo, mas é uma sigla atual, que infelizmente é mais político do que médico, desculpem-me a situação, porque hoje em dia todas as pessoas podem usar máscara, mas naquela hipocrisia, quando não se podia usar máscara, não é? Quando há pandemias e no hemisfério sul todas as pessoas usam máscara e é um beabá, mas isso não nos permitiriam usar, e o serviço ao cliente, qualquer serviço ao cliente, não só no aeroporto, e outras pessoas que eu sei que trabalham no serviço ao cliente, não deixavam usar máscara porque seria mau para o passageiro, não é? Ou seja, o que é que se espera hoje na Ground Force? Além dos 1.100
à volta de 1.100 despedimentos, porque nós não temos acesso aos dados das prestadoras de serviço, temos acesso, a nível de Comissão de Trabalhadores, aos dados das empresas de trabalho temporário, mas esperam-se mais despedimentos porque a TAP, que aquela baralhação de alguns setores, e continuam a haver muitos artigos no jornal a dizer que foi bom porque de facto a TAP não tem dinheiro nenhum, nem tinha, a gestão privada já era uma desgraça autêntica. Aliás, este empréstimo, como vocês sabem, só foi dado à TAP desta forma porque a TAP já não era viável antes da pandemia, em março. Portanto, tem que se fazer um balanço da gestão privada de facto, para ver o que é a desgraça, o que é que fizeram de desgraça. Mas hoje em dia a TAP, esses 1.200 milhões de euros, parece que hoje toda a gente já acreditou e toda a gente já escreve isso, mas esses 1.200 milhões de euros foram autorizados no dia 10 de junho pela União Europeia, logo em menos de 24 horas, significam já despedimentos. Redução de frota, redução de rotas e redução de pessoal para a TAP. Obviamente que a Ground Force também o terá. A Ground Force é uma empresa que tem um testa de ferro. Foi feita uma negociata, que nem vale a pena dizer aqui os nomes, mas quem manda na Ground Force é a TAP. Nós estamos no quarto mês de layoff, tal suspensão de contrato, e obviamente que a TAP, vocês já sabem a notícia, vai voltar em layoff parcial, nos 30%, 50% e 70%. Nós ainda não sabemos, mas posso apostar com vocês que vamos voltar, em princípio vai ser esse modelo, porque quem manda em nós é a TAP, e a empresa que está à frente não deu uma única moeda em 2011 pela Ground Force, não deu dinheiro nenhum, só tirou, continua a tirar, e o seu grupo tem mais de 40 milhões de dívida, não é? Que é o grupo da GEPASA, Pasogal. A empresa mais conhecida é a Urbanos, que hoje em dia está em falência, não é? Está com aqueles planos de recuperação. E são esses senhores que estão à frente da Ground Force há 8 anos, não é? Uma empresa que não tem hoje em dia, está com um déficit, obviamente, muito grande, mas que não estava. Em março estava com muito dinheiro. Em março, e devido às contas do ano passado, só para os acionistas deu 11 milhões de euros, e 11 milhões de euros significa 2 meses de salário na Ground Force. Para todos os trabalhadores da Ground Force, só para vocês terem ideia. Bem, para ir terminando, de facto a aviação é um setor, como disse no início, que é o espelho dos layoffs, o espelho do desemprego e o espelho da política de governo. A política de governo, ao permitir e ao alterar, a permissão de alterar, com certeza alguém falará disso, provavelmente a Rita, todas as alterações aos decretos de lei do layoff sempre foram a favor das empresas. Então as empresas da aviação agradeceram muitíssimo, não é? E então essa descapitalização da Segurança Social que foi feita, para vocês terem ideia, e para ir terminando, em março é assinado um protocolo secreto dos sindicatos do setor, um protocolo que é uma vergonha, que não é público, mas nós temos, em que ilegalmente assinou com a empresa de que os subsídios de férias iriam ser suspensos de pagamento entre março e junho. Obviamente que é ilegal, à luz da lei. Ainda faltavam 2.000 trabalhadores para receber o subsídio de desemprego, mas pasmem-se, em junho toda a gente recebeu o subsídio de desemprego, mesmo aqueles só que eram para receber em dezembro, novembro. Porquê? Porque em maio houve uma reinterpretação da Segurança Social do não pagamento da TSU para os subsídios de férias, e com isto uma empresa como a Ground Force basicamente não pagou a TSU de subsídios de férias ao Estado, em que descapitalizou em 1.100.000 euros a Segurança Social. Ou seja, estas empresas privadas de gestores trauliteiros que não têm dinheiro absolutamente nenhum têm todo o beneplácito do governo para fazerem tudo o que quiserem. Para terminar mesmo, de facto, o setor da aviação e o setor dos transportes
poderei voltar no final, só mesmo a nacionalização do setor, e uma nacionalização completa, não é só o controle público e a gestão pública, não é nada dessas coisas, só mesmo uma nacionalização do setor e garantia do lado do Estado, como todos os transportes, para garantir a mobilidade às pessoas, e aliás, e um transporte sustentável, porque o transporte aéreo não pode estar a funcionar como funciona hoje até aqui. Se quiserem destruir o planeta mais rapidamente, vão destruí-lo desta forma. Mas, obviamente, só com a nacionalização e com a mobilização dos trabalhadores para garantir essas conquistas. Porque sem essa mobilização dos trabalhadores não vamos ter, de facto, melhores condições. E desculpa lá o tempo. Nada, desculpa, nada. Obrigado pela tua intervenção e por dados de uma empresa onde as dificuldades são mais que muitas e o futuro não é propriamente risonho. E eu agora só pedia uma ajuda aqui a quem sei fazer. Eu acho que quem quiser, além dos oradores, quem quiser intervir deve registar-se no chat, não é? No bate-papo, e onde também poderá escrever algum comentário ou alguma opinião. Portanto, pedia a quem quiser intervir para lá dos 4 oradores que durante a intervenção da Isabel se inscrevesse lá no bate-papo. Isabel Roque é investigadora no SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, uma perspectiva, portanto, diferente desta dos sindicalistas que falaram antes, mas evidentemente também uma perspectiva ligada à atividade sindical. Professora Isabel Roque, faça favor. Apenas Isabel Roque. Boa noite a todos e a todas, e queria agradecer imenso a honra deste convite. Estou aqui não apenas como investigadora, mas também como trabalhadora precária e como ativista também. E é de salutar a realização destes webinars, que são extremamente importantes para podermos discutir estas questões que infelizmente estão a decorrer no nosso mundo laboral e que se refletem depois também na nossa vida pessoal e que são, portanto, de extrema urgência dar a conhecer ao público e também tentar encontrar juntos soluções através destes debates. Portanto, agradeço imenso a presença hoje para estar aqui convosco. Portanto, aquilo que eu vou fazer é uma análise que se complementa com aquilo que já foi dito. Digamos que é uma breve contextualização laboral daquilo que se tem passado a nível internacional, mas sobretudo nacional, uma contextualização laboral. Portanto, nós verificamos que a partir de finais do século XX, sobretudo através do fenómeno da globalização neoliberal, como um termo usado por um sociólogo, Ricardo Antunes, que indica que é o maquinário digital informativo, ou seja, a revolução digital ou a era da indústria 4.0, que estamos agora a assistir ao seu pleno, e, portanto, a expansão do terceiro setor levou também ao crescimento da economia dos serviços. Portanto, de facto, tem-se verificado um aumento do número de trabalhadores, sobretudo na área dos serviços em Portugal, sendo que entre 2008 e 2018 a taxa aumentou de 2,6 em 2008 para 3,2 em 2018 e também na Europa um aumento de 3,6 para 4,2 segundo dados da Pordata. Portanto, nós estamos a viver num cenário onde temos os trabalhos, sobretudo da manufatura, mas também trabalhos que fazem uso do intelecto, portanto, daí o termo de sociedade de informação, a economia do conhecimento. Assistimos também à expansão do trabalho digital, e um termo que é usado sociologicamente, portanto, é o crowd work, ou seja, são tarefas que são realizadas fora do local comum de trabalho, portanto, sem restrições físicas, temporais ou geográficas, e, portanto, estão inseridos numa gig economy, ou seja, numa economia onde o trabalho é feito à jorna, o trabalho é feito à tarefa, e esse trabalho é vinculado através das plataformas digitais, e para tal são usadas as aplicações informáticas nos telemóveis ou através de websites em que os trabalhadores são conectados na internet e têm que estar, portanto, disponíveis para receber essas mesmas tarefas. Portanto, isto é parte de uma vasta precariedade que se tem sido aplicada, sobretudo desde finais dos anos 80, do século XX, e tem sido disseminada
com o agravamento do trabalho precarizado a partir de 2008, onde podemos incluir lógicas de subcontratação, informalidade e flexibilização que apresentam uma panóplia de diversas formas contratuais. Portanto, atualmente assistimos, como já foi dito, à falácia do trabalho independente, ou seja, ao mito do trabalhador autónomo, onde existe a figura do falso empreendedor, onde a pessoa cria o seu próprio emprego, mas, no entanto, esta massa de empreendedores, segundo Ricardo Antunes, é, portanto, uma mescla do burguês de si próprio e proletário de si mesmo, ou seja, é o trabalhador que está aparentemente contratado por outras empresas, está subordinado, não é, a um horário, mas, no entanto, não tem acesso a férias, não tem acesso a reforma, não tem, portanto, acesso a direitos sociais e laborais. Portanto, é o termo que podemos usar, o empresariado das plataformas. E quem é que são estes trabalhadores deste novo capitalismo digital? É, portanto, sobretudo uma classe de trabalhadores qualificados e também assalariados, que fazem, portanto, parte do proletariado dos tempos modernos, se assim podemos indicar sociologicamente, proletariado do setor dos serviços, e esse proletariado tem uma designação sociológica, é considerado como o precariado, como o infoproletariado por trabalhar com estas novas tecnologias, o ciberproletariado e o cibertariado. E, portanto, estes trabalhadores executam formas de trabalho precário, que também se revestem de trabalho ao domicílio, trabalho informal, intermitente, independente, teletrabalho, job sharing, ou seja, uma panóplia de modalidades de trabalho e que estão sujeitas a formas de contrato a termo certo, temporário, contrato de 0 horas, como existe, portanto, nos call centers, já desde os finais do século XX, também com estes novos trabalhadores das plataformas digitais, e, portanto, também com trabalhadores dos cuidados pessoais, supervisores de call center, operadores, e portanto, são trabalhadores que trabalham segundo os ditames destas plataformas, desta inteligência artificial, ou seja, através do algoritmo que, ao fim e ao cabo, não é tão autónomo como se pensa, é regulado, portanto, pelos empresários que submetem o trabalhador a contratos, por vezes, ilegais, não é? Ou através dos falsos trabalhadores empreendedores. Portanto, nós verificamos que existe uma transferência dos rendimentos do trabalho para o capital, através da moderação salarial, da flexibilização do mercado de trabalho, e, portanto, isto reforça o poder patronal em sede de negociação coletiva e permite a tal precarização do emprego e expansão das práticas de baixos salários, como diria Bourdieu, da flex-exploração. Portanto, muitos destes vínculos são mediados, sobretudo, infelizmente, por empresas, por agências de trabalho temporário, como é o caso dos call centers, e até situações que tenho verificado no projeto que estou associada, que é o Employall, onde temos verificado que até trabalhadores de fábricas, a sua primeira inserção atualmente é feita através de um período experimental, e esse período é vinculado através das empresas de trabalho temporário, portanto do outsourcing, em que existe uma transição da condição da situação de trabalhador, com acesso a todos os seus direitos, para a figura do colaborador, ou seja, trabalhadores temporários que não são contratados para tarefas sazonais, são para cargos permanentes e que são sempre necessários para a sociedade, e, portanto, isto permite uma maior volatilidade do trabalhador, diminuindo, no caso da contratação através das empresas de trabalho temporário que vinculam o trabalhador à empresa sede, uma diminuição de cerca de 50% do ordenado, uma maior facilidade para o despedimento e, portanto, também uma transferência entre serviços, entre campanhas e, portanto, que também provoca maior facilidade para o despedimento e também elevados níveis de turnover, ou seja, de rotação de trabalhadores, que depois vai ter influência na filiação sindical. Portanto, com a crise de 2008, que ainda não recuperámos totalmente, não é? Nós vemos que houve uma recessão económica e fortes políticas de austeridade, em que houve, portanto, uma consolidação fiscal através do corte de gastos, aumento das receitas, implementação de várias reformas estruturais, a privatização também, como já foi dito, das empresas estatais, desregulação do setor financeiro e do mercado laboral. E, portanto, outra das situações que verificámos foi também o desmantelamento do Estado de Providência, introdução da flexibilização
também nas relações laborais. Portanto, isto tudo aumentou a precariedade, trouxe novas vulnerabilidades, em que verificamos que houve, portanto, um regresso à casa dos pais de alguns trabalhadores jovens, não é? Vemos em habitações várias gerações, desde os avós aos pais aos filhos, para tentarem ajudar-se mutuamente nesta situação de desemprego, até desemprego de longa duração, que ainda persiste em alguns trabalhadores, e tínhamos também a situação do aumento da imigração, que levou a que a austeridade afetasse uma massa de trabalhadores, cerca de 120 mil trabalhadores que foram emigrados, não é? E que levou, portanto, a que esta situação afetasse o mercado de trabalho. Situação esta da imigração que agora com a pandemia não é tão fácil ou sequer impossível de acontecer. Portanto, a partir de 2015 nós verificamos uma ligeira melhoria das condições de trabalho, com a diminuição da taxa de desemprego, passámos de 16,2 para 6,9 em 2020. Há também a criação de novos empregos, mas atenção que estes novos empregos, na sua maioria, são sobretudo precários no setor do turismo e da hotelaria, portanto, o aumento da informalidade. A crise pandémica a que estamos a assistir, sobretudo desde março de 2020, apenas veio agudizar estas situações que já tínhamos conhecimento, apesar da ligeira melhoria das condições de vida para alguns trabalhadores. Portanto, nós temos consequências socioeconómicas, a desigual distribuição dos rendimentos e temos também uma desestruturação do mercado, do mundo de trabalho. Portanto, temos também um problema estrutural, que é a diminuição da população ativa, há cada vez menos pessoas a entrarem no mercado de trabalho, porque persiste, como já foi referido, o desemprego de longa duração, onde existe também despedimento de trabalhadores, sobretudo nos mais velhos, que, portanto, para depois poderem ser reintegrados no mercado de trabalho é mais difícil porque não têm tanta familiaridade com as novas tecnologias, e também existe a consequência na sustentabilidade da segurança social. Portanto, assistimos a situações de aumento da pobreza, como já foi dito, o sofrimento no trabalho, desigualdades sociais que se agudizam, e, portanto, existem também novos contornos na legislação laboral, na precariedade e na desproteção social, onde a cobertura do subsídio de desemprego não afeta a grande maioria dos trabalhadores, sobretudo os falsos empreendedores. Existe também a situação, que também já foi referida, do layoff e o aumento exponencial também do teletrabalho, que traz outras consequências que não irão ser aqui mencionadas. Portanto, esta crise pandémica apenas desnudou o sistema brutal de exploração do trabalho à escala mundial, que destrói a natureza e o próprio ser humano, não é? Com esta explosão do vírus. Portanto, esta crise pandémica evidenciou a destruturação do mundo do trabalho, a superexploração da força do trabalho através de um empresariado, se assim podemos dizer, que vive segundo um modelo de trabalho digital, e que, portanto, aumenta a segmentação do trabalho, a precariedade, os baixos salários e a desproteção do trabalhador no emprego e no desemprego. E, portanto, estes trabalhadores, que são afetados na sua maioria no setor do turismo, como vemos, que era a grande aposta de Portugal, são trabalhadores do turismo e todas as atividades que estão associadas ao mesmo, como a hotelaria também, e em que os trabalhadores possuem vínculos laborais ténues, com os contratos a termo certo, os trabalhadores independentes, portanto os trabalhadores da Deliveroo, da Uber Eats, da Cabify, da Airbnb, e portanto são trabalhadores que fazem uso deste capitalismo de plataformas que procura controlar os trabalhadores ao segundo através do algoritmo e que, portanto, nega qualquer tipo de vínculo laboral, de relação subordinada, sem pagamento do ordenado mínimo ou qualquer subsídio social. E, portanto, segundo uma citação de Philip Alston, que é, portanto, o relator especial das Nações Unidas sobre a pobreza extrema e os direitos humanos, ele diz que o coronavírus meramente expôs a pandemia pré-existente da pobreza. A Covid-19 chegou a um mundo no qual a pobreza, a desigualdade extrema e o desprezo diante da vida humana estão se alastrando e no qual políticas económicas e estruturas jurídicas são concebidas a fim de gerar e sustentar a riqueza para os mais poderosos, não para erradicar a pobreza. Portanto, dentre estes novos sistemas de despedimento, não é? Com estas alterações que foram criadas. Está quase nos 15 minutos, Isabel. Portanto, com esta situação do layoff,
que foi criada a 13 de março, portanto veio apenas trazer uma maior desconstrução da legislação protetora do trabalho, onde o layoff é usado como uma estratégia pela maioria das empresas para poderem despedir determinados trabalhadores e integrar outros no regime de apoio previsto, forçam, portanto, os administradores, forçam os trabalhadores a assinar planos com horários de trabalho não correspondentes ao efetuado, com imposição de férias forçadas. Portanto, existe um clima de constante pressão para manter os níveis de produção e, portanto, é uma situação que mereceria a intervenção da ACT para prever, portanto, estas situações de abuso laboral e que também trazem encargos para a sustentabilidade da própria segurança social. Muito obrigado, Isabel Roque. Podemos assim. Para terminar este belo painel de oradores, temos a jurista, de uma perspectiva diferente, a jurista Rita Garcia Pereira, a quem tenho todo o prazer em dar a palavra. Rita, a palavra é sua. Obrigada, boa noite. Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Ora bem, eu começo por dizer que obviamente parto de uma perspectiva que é parcial. Porquê? Porque eu normalmente tomo conhecimento dos casos quando me batem à porta no escritório e obviamente é muito raro o número de pessoas que me batem à porta do escritório para dizer que está tudo bem e portanto eu tenho uma visão necessariamente pessimista que é por defeito profissional. Mas por outro lado acho que tenho a vantagem de ter uma visão transversal nos vários setores da economia, justamente porque recebo, ouço e dou conselhos a trabalhadores de todos os setores. Dito isto, eu vou pegar aqui nas intervenções antecedentes, peço desculpa por de vez em quando ter tido que desligar o vídeo, mas eu estou aqui com uma criança em casa da qual é suposto de vez em quando ir verificar se não incendiou nada e portanto fiquei eu responsável por ela e pronto, eu não tenho, na prática temos duas crianças em casa, eu e ele, embora eu seja a mais velha. Voltando aqui para o que nos traz aqui, eu vou pegar nas várias intervenções que fui ouvindo, até para as comentar do ponto de vista jurídico. Quem me conhece sabe, eu sou eminentemente técnica, o que não quer dizer que também seja uma pessoa. E, portanto, pegando na intervenção, e quando eu digo uma pessoa quer dizer com uma opinião clara e firme sobre as coisas, mas acho que o que é mais apelativo trazer aqui é a opinião, é a parte jurídica. Ora bem, pegando no que disse o Alexandre Café, vamos por partes. O layoff, apesar de ter sido vendido às pessoas como uma medida de apoio ao emprego e aos trabalhadores, este layoff simplificado, na prática foi uma medida de apoio às empresas, apenas. E porquê que eu digo isto? Quer pela própria facilitação dos procedimentos, antes já existia layoff, como pela circunstância de ser permitida qualquer empresa, independentemente da sua situação económica, que acedesse a este apoio. Vocês falam de terem conhecimento de imposição de férias. Eu respondo-vos que tenho conhecimento de empresas que exigiram aos trabalhadores que eles lhes devolvessem parte do salário que eles pagavam a título do layoff, estando eles a trabalhar. Ou seja, houve sim imposição de marcação de férias fora do enquadramento temporal previsto na lei, que é de, como sabemos, de maio a outubro. Houve, quando nós falamos do teletrabalho, esquecemos que isto na prática, na maior parte dos casos, foi uma transferência de custos dos empregadores para os trabalhadores, porque os trabalhadores passaram, como não estava previsto, passaram a ter que suportar eventuais aumentos de custos com telecomunicações, eletricidade, etc, etc, e ainda se discutiu a circunstância de dever ou não ser pago o subsídio de alimentação. Por outro lado, o teletrabalho acarretou, e era o objetivo, uma muito maior fluidez entre os tempos de trabalho e o tempo de descanso, designadamente com os trabalhadores a serem instados a trabalharem fora de horas. Quanto ao layoff propriamente dito, o Carlos falou aqui das sucessivas alterações.
Também vamos por partes. Houve imensas alterações. Durante muito tempo ninguém se entendia com o próprio regime jurídico do layoff, desde simplificado, porque o layoff sempre existiu, mas essas modificações foram sempre feitas no sentido de facilitar a vida aos empregadores e nunca no sentido de conferir grandes direitos aos trabalhadores. E mesmo a dita proteção do despedimento, tenho que vos dizer duas coisas. Primeiro, ela só abrange os casos declarados de extinção do posto de trabalho e despedimento, e não os casos de acordos como suposta medida alternativa a isto. Primeira nota. Segunda nota, o prazo de 60 dias sobre os quais não pode haver despedimentos corresponde, na maior parte dos casos, ao prazo do pré-aviso, ou seja, nada obsta a que uma empresa fim do layoff inicie um despedimento coletivo. Como ele só produzirá efeitos mais tarde, porque é obrigado a dar o pré-aviso depois da decisão final, na prática cumpriu os 60 dias, ou seja, esta grande medida valeu quase nada. Foi anunciada como a proteção do emprego, mas na realidade não só já existia um prazo, só que era maior, notem, como no layoff dito normal, como o prazo que existe facilmente é torneado. Depois, houve algumas medidas, Carlos, que eu acho que não foram feitas exatamente à medida da ground force, mas tenho a certeza que foram feitas à medida da TAP. E não me pergunto porquê eu faço esta afirmação, assumo a responsabilidade, mas algumas das alterações ao layoff e alguns dos esclarecimentos que foram sendo foram prestados na sequência de problemas que foram acontecendo a par e passo na TAP. Depois, quanto à necessidade de alterações legislativas, vamos lá por partes. As indenizações por despedimento coletivo continuam exatamente no mesmo montante desde os tempos da Troika. Nada se alterou a este título, entretanto. E, portanto, se eu já achava que às vezes compensava fazer um despedimento coletivo, compensava ao empregador, bem entendido, no sentido de que era barato, desde os tempos da Troika, que ele é baratíssimo. E, de todo modo, mesmo quando não se tem intenções de pagar, pode sempre pôr um PER, que é um plano especial de revitalização, despedir no âmbito desse PER, pagar em 40, 50, 60, 70 meses os que forem, despedem-se os trabalhadores na mesma. Portanto, em termos de eficácia, a nossa legislação é péssima. E vou-vos dar um exemplo com o calvário que é impugnar um despedimento coletivo. Desde 2009, que um trabalhador que queira impugnar um despedimento coletivo ou uma extinção do posto de trabalho tem que devolver a compensação. Porque se não devolve a compensação, considera-se que aceitou o despedimento. E depois vai ter que sobreviver a 3, 4, 5, 7 anos em tribunal, com o Fundo de Desemprego à espera da decisão sobre o despedimento coletivo e a extinção do posto de trabalho. E eu posso-vos dizer que estou neste momento no despedimento coletivo do Novo Banco, não é no primeiro, nós ainda nem sequer chegámos à fase do julgamento. Estamos só ainda na fase de trocar, entre aspas, correspondência. Ou seja, a legislação é má, depois a operacionalidade da própria legislação é péssima. Uma ação de impugnação de um despedimento coletivo dura anos. Anos em que o trabalhador teve de devolver a compensação e tem que aguentar a ação. Muitas vezes, quando chegamos a julgamento, ele já não tem sequer o subsídio de desemprego. Por seu turno, eu não me quero alongar, ouvi com muita atenção a Isabel, até porque numa parte do meu doutoramento, nunca mais acabo, também me refiro àquilo que nós, juristas do trabalho, chamamos a uberização da economia. Se o enquadramento é péssimo para aqueles que têm um contrato individual de trabalho, é muito pior para estes vínculos ditos precários, em que quer nas alturas de pandemia o apoio que foi dado a custo
Porque não se esqueçam que estes empreendedores, o empreendedor vai obviamente entre aspas, muitas vezes têm ou passam recibos verdes ou são instados a criar uma sociedade da qual eles próprios são gerentes. E, portanto, o apoio para os gerentes, mesmo para sociedades unipessoais, como sabem, foi mandado para trás, portanto esse nem sequer existe. Para os recibos verdes existe, mas é de montante muito inferior aos dos trabalhadores contratados por contrato individual de trabalho. E nós temos uma pulverização efetiva de vínculos destes, para os quais, cada vez que nós usamos uma plataforma, estamos a contribuir, inevitavelmente, mas que, em termos de proteção social, aí nesses casos, é absolutamente nula. Note-se, mais uma vez, eu digo isto em Portugal, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começaram os primeiros processos na jurisdição laboral, e refiro-me em concreto, o primeiro sítio foi na Califórnia, em que os motoristas da Uber apresentaram ações em tribunal a pedir o reconhecimento do caráter subordinado, isto é, do contrato de trabalho que existia entre eles e a Uber, eles ganharam. Isto aqui, e foi declarado, seria completamente impossível. Portanto, no fundo, e para não me estender muito, eu acho que a legislação laboral tem de ser alterada quase de alto a baixo. Nós temos andado a fazer remendos aqui e ali, não tocando muitas vezes em aspectos essenciais como este das devoluções da compensação ou como o aumento, pelo menos a reposição aos níveis em que estavam das indenizações pelos ditos despedimentos objetivos. E foi-nos atirada aqui uma panaceia apresentada como uma proteção ao emprego logo aos trabalhadores, que na realidade não é. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes que as lutas sindicais não se ganham nos tribunais, mas muitas vezes perdem-se lá. Ou seja, do meu ponto de vista, é fundamental nós repensarmos quer a legislação do trabalho, quer as próprias condições em que a mesma é aplicada. Uma última nota. Das poucas coisas boas que esta pandemia teve foi, em termos teóricos, reforçou os poderes da ACT, permitindo-lhe, por exemplo, reintegrar pessoas que tenham sido abusivamente despedidas neste período de tempo. E depois, se o empregador não concordar, é ele que vai para o tribunal e pronto. E aí temos o caso ao contrário, porque entretanto o trabalhador está reintegrado e a morosidade da justiça há de ir a favor do trabalhador e não ao contrário, como sucede na maior parte das vezes. A ACT foi lesta em ir apresentar resultados quanto aos trabalhadores em layoff que foram apanhados efetivamente a trabalhar. Estou plenamente de acordo, é inadmissível o abuso de dinheiros públicos, mas teria sido também interessante saber-se quantos trabalhadores reintegrou a ACT agora é que tem poderes para isso e que tenham sido ilicitamente despedidos. E isso nós não ouvimos, não há nota desses trabalhadores, porque provavelmente a ACT não os terá procurado, ou se os procurou, não os viu bem. E, portanto, estando também, considerando inadmissível o que se passou, por exemplo, na Casa da Música, a única coisa que distingue a Casa da Música de centenas e centenas de exemplos foi a visibilidade que os trabalhadores conseguiram ter, porque isso está a acontecer diariamente. Eu devo dizer que, sendo profissional liberal, mas considerando-me uma verdadeira, temi imensa pandemia e na realidade tive imenso trabalho, porque os despedimentos sucediam-se a um ritmo absolutamente estonteante, mesmo durante o dito confinamento, com exclusão de uns desgraçados, que foram os trabalhadores considerados essenciais pelo decreto-lei, trabalhadores esses que passaram a ser trabalhadores escravos, designadamente com as equipas em espelho. Eu não sei se vocês têm a exata percepção do que é que isto significa, mas significa, por exemplo, pôr as pessoas a trabalhar 15 dias sem folgas, sempre. Sempre. E nos dias estão de folga, estão de prevenção. E poderem ser mudados geograficamente em qualquer momento. E poderem ver os horários completamente alterados. E poderem ser chamados a desempenhar funções acima, abaixo ou ao lado, para além da sua categoria profissional. Isto foi o regime
que foi atribuído aos trabalhadores ditos essenciais. Portanto, se nós tratamos os trabalhadores que consideramos essenciais desta forma, imaginem o que é que este país não consegue fazer com os outros. E com isto termino. Muitíssimo obrigado, terminou muitíssimo bem. Ora, eu arriscaria tentar fazer aqui alguma síntese destas 4 intervenções, o que não é nada fácil, mas apesar de tudo parece-me haver em todas elas algumas linhas de continuidade. Uma delas é uma linha de continuidade, é que esta questão do despedimento abrange todos os setores e o layoff é apresentado apenas como uma camuflagem, ou seja, aparentemente ele é apresentado como uma proteção aos trabalhadores. As intervenções do Alexandre Café, do Carlos Ordaz e todos, no fundo, apontam mais para que é uma proteção às empresas e muitas vezes até tornando os despedimentos coletivos mais, não impede e às vezes até facilita os despedimentos da parte dos trabalhadores. Penso que esta é uma linha que apareceu em todas as intervenções. O Alexandre Café teve a preocupação de sublinhar a centralidade do emprego como traduzindo desta forma, quando falta o que acontece é que aumentam a pobreza e surgem, portanto, novas situações de pobreza. Uma nova pobreza, se quisermos, não é? É que nós estávamos habituados. E a ideia que aparece, de resto, também em outras intervenções. Em todas as intervenções há, passe a expressão, não sei se estou a ser muito correto, uma acusação às chamadas empresas de trabalho temporário. Isto é, correspondem, em regra, a trabalhadores mais facilmente despedidos, mais facilmente, enfim, afastados, porque a sua situação de precariedade é ainda maior que as outras. Uma outra linha que me pareceu também interessante nesse sentido importante, é que a precariedade abrange toda a gente, não apenas os setores ditos das indústrias, mas também os setores dos serviços. Isto é, e os setores de serviços com uma especificidade que é relativamente nova, que é uma superexploração ligada a isto que, talvez incorretamente, eu chamo de teletrabalho. Isto é, a economia digital, o capitalismo digital, para utilizar a expressão que salvo a Isabel Roque utilizou. Denunciando aqui aquilo que, penso que é também a expressão da Isabel Roque, o mito do trabalhador autónomo. Isto é, o trabalhador que é autónomo, mas que esta autonomia significa uma superexploração, até pelos aumentos de despesas que vai ter, porque tem que suportar, enfim, custos que normalmente estavam ligados ao trabalho. A Rita Garcia Pereira, bom, sublinhou isto tudo com a sua própria experiência de quem tem de receber constantemente no seu escritório as más notícias das situações em que os trabalhadores aparecem. Sublinhando uma coisa que me parece que deve ser também referido, é que despedir trabalhadores é baratíssimo. Despedir os despedimentos coletivos de trabalhadores é barato, compensa fazê-lo. A Rita sublinhou muito também a precarização, acho que foi a expressão dela, radical das relações de trabalho. Isto é, as relações de trabalho estão de tal modo precarizadas que, de facto, não dão qualquer segurança. E, portanto, a posição em que ela se coloca é que a legislação laboral não precisa de remendos, precisa de uma alteração radical, precisa de uma alteração a sério, e isso parece não haver propriamente vontade política de o fazer. A Rita Garcia Pereira foi a única pessoa que apresentou aqui um aspecto positivo, que a pandemia terá, em certos momentos, reforçado a intervenção da ACT, levando muitas vezes à reintegração de trabalhadores despedidos neste processo. Mas, enfim, é um aspecto positivo muito limitado. Logo a seguir acrescentou que nós não sabemos exatamente em que medida é que este reforço da ACT conduz ou não à diminuição dos despedimentos de facto.
Foram algumas ideias que eu tentei sintetizar, não sei se consegui. Claro que houve muito mais ideias que foram expressas, eu tentei apanhar apenas aquelas que foram comuns, mais ou menos comuns a todos. E, portanto, daria a palavra agora às pessoas que se inscreveram no bate-papo. Uma delas é, que eu vou ver se consigo não te fazer disparates, Ana Sofia Cortes, que querem questionar o Carlos Ordaz. Eu não sei se a Ana Sofia Cortes pode intervir oralmente. Posso, não sei se estão a ouvir. Faça a favor. Pronto, viva! Boa noite a todas e a todos. Bem, aquilo que eu queria perguntar ao Carlos, olá Carlos, é o seguinte. Só te queria dizer que as intervenções não devem exceder 3 a 5 minutos, está bem? É rápido. Pois, nossa. Está bem. Queria perguntar ao Carlos se o empréstimo, digamos, definido pela União Europeia, se vai ter implicações ao nível das opções estratégicas, quer da TAP, quer da Ground Force, se tens algum conhecimento sobre isso. E em termos da redimensão do quadro de pessoal. Primeiro. Segundo, relativamente à doutora Rita Garcia Pereira, pronto, eu sou funcionária pública e aquilo que eu tenho conhecimento é que no nível da ACT, eu não tenho conhecimento se na ACT estão a haver regularizações de precários, pronto, aquilo que eu sei é que não estão a recrutar novos funcionários públicos para reforçar a inspeção. Outra questão é relativamente à legislação laboral. Na negociação agora do quadro comunitário para 2020, 2021, 2029, os países frugais disseram que Portugal deveria alterar a sua legislação laboral. Pronto. E só algumas considerações relativamente também. Obrigado, Ana Sofia. O Carlos Ordaz responderá depois na sua intervenção final, se assim o entender, porque agora tenho aqui também o pedido de intervenção da Ana Massas. Ana Massas. Ok, olá, boa noite a todos e a todas. 3 a 5 minutos, está bem? Ok, quando mal eu esteja perto, chama-me a atenção. É assim, eu não vou falar de nenhuma empresa em particular, nem de nenhum setor em particular, porque a minha preocupação é mesmo essa, é que a problemática que se está a pôr a nível de desemprego não vai afetar este ou aquele ou outro setor, nem esta ou aquela ou outra sistema profissional. Estamos num ponto em que neste momento ainda estamos, parecendo mal, ainda estamos no bem bom, isto na minha ideia, ainda estamos no bem bom e o pior vai vindo, e vai vindo com um acréscimo muitíssimo elevado. Porque esta situação é ótima, se já antigamente era fácil despedir, agora não é fácil, agora é facílimo. Agora dizemos que não temos, que isto não dá, porque esta empresa, até mesmo quando se quer despedir a malta toda, porque esta gente são todos uns comunistas, uns isto, uns aquilo, uns os outros, é ótimo porque se corre com eles todos e depois pode-se abrir mais tarde numa outra empresa. São as chamadas, são os falsos sistemas de despedimento, já antigos, mas que antigamente tinham que ser mais amadurecidos, mais maturados, agora não precisam dessa maturação, infelizmente. E, portanto, eu vejo nos próximos tempos um agravamento muitíssimo grave no nosso sistema social. Ou seja, pessoas que neste momento podem viver até em sistema de classe média, e até não tem que ser uma classe média baixa, em algumas situações, brevemente, poderá isso não acontecer e baixar substancialmente. Portanto, por isso é que eu digo, isto é muito mais lato e muito mais abrangente, e não é como há uns anos atrás que se dizia que isto é só para
para os trabalhadores das fábricas, para não sei quantos, não sei o que mais. Isto agora não tem nada a ver com isso, infelizmente. E, infelizmente para todos nós, isto vai bater à porta de todas as nossas famílias. E isso é que é verdadeiramente preocupante. E ao bater à porta das nossas famílias, com desempregos, com subsídios de desemprego que duram um X tempo relativamente curto, daqui a meia dúzia de tempo, as pessoas não têm casa, não têm dinheiro para pagar casas, não têm dinheiro para nada. E desculpem eu estar a colocar estas situações conjuntamente com o tema principal, mas o tema principal leva-nos a isto. E nós já vimos, infelizmente, de uma forma bem mais pequenina do que aquela que isto vai levar, o que é que aconteceu quando a situação do Pedro Passos Coelho travou muitas coisas e cortou muitas coisas. Aconteceu a termos famílias a irem para a rua e morarem na rua. Este é o meu grande problema. É quando vamos ter pessoas pobres e a pobreza é muito maior do que aquela que temos consciência, porque há a pobreza que com mais vergonha ou menos vergonha, mas se mostra, mas há muita pobreza que não se mostra e que não se vê e que não se nota até ao dia em que o indivíduo cheira mal, o prédio cheira mal e percebe-se que alguém morreu ali e morreu de fome e morreu sozinho e morreu sem trabalho e morreu sem tudo. Ana Massa, vamos terminando? E vou já terminar. Isto é que eu acho que temos de ter uma grande luta contra os despedimentos, contra estas coisas todas, mas tem que ser mesmo muito grande, com muita força, com muita gente, e eu estou cá para o que for preciso. Contem comigo. Obrigado. Bom, esta questão que a Ana Massas colocou, e depois certamente será comentada pelos nossos oradores, também foi focada por vários, sobretudo a intervenção do Carlos Ordaz, ou seja, esta ameaça que pode estar a ser feita neste momento sobre todos os sistemas de segurança social e sobre esta noção de pobreza, que de certa forma, e penso que não está a interpretar mal, também aparece na intervenção da Isabel Roque numa outra versão, talvez menos dramática, na maneira de dizer, que é o regresso à casa dos pais, é o regresso, quer dizer, as relações laborais são de tal modo instáveis, mesmo quando não se traduzem numa pobreza, traduzem numa situação que é humanamente muito desagradável para assentarmos, porque é ter que regressar, às vezes com a família já toda para a casa dos pais, porque entretanto deixou de se ter condições para aguentar. Certamente haverá muitas outras ideias nessas intervenções. Eu que não registro mais pedidos, salvo erro. Pergunto se há mais alguém. Eu inscrevi-me. Tenho aqui o Mário Tomé. Eu inscrevi-me. Então, se inscreveste, não registrei. Dou-te quem é. Está aqui inscrito. Está bem? Estou a dizer que não registrei, eu não te inscrevi. Sim. Tenho o Zé Casimiro e tenho o Mário Tomé. Zé Casimiro, possa? Respeitas também 3 a 5 minutos. Está bom. Boa noite. Eu acho que nós falámos, o Carlos Ordaz e o próprio Alexandre Café falou das questões de despedimentos das suas empresas, do que aí vem, que eu acho que nós não temos a dimensão ainda perfeita daquilo que aí vem, ou seja, por todo o mundo vai haver milhares e milhares de despedimentos, e também nós em Portugal vamos ter também milhares de despedimentos, embora pareça que hoje ainda não se passa nada, que é só com os precários, mas aquilo que vai, na verdade, verificar é que vai haver trabalhadores de todas as idades abrangidas por esta situação e de todos os setores. Falou-se aqui muito do setor, o Carlos Ordaz trouxe aqui o setor da aviação, mas se formos a ver o setor automóvel e outros setores vão estar também na berlinda em relação a toda esta situação, e quando se fala de setores tem também, tal como o turismo, o problema da hotelaria, também o automóvel tem diversos setores que estão agregados àquilo que é a produção do automóvel. E este vai ser aquilo que nos vai aqui colocar, que é a grande crise em que o capitalismo está, as grandes contradições interimperialistas
e que vão trazer uma questão importante. Para além do problema dos despedimentos, é o problema do achatamento, como muitos dizem, não sei se é brasileiro ou não, mas muitos dizem que é o rebaixamento que a gente já viu em Portugal, mas que continuamos a ver com o não aumento de salários, o rebaixamento dos salários. Ou seja, cada vez mais, em termos reais, os salários são menores. E nós vimos que a contratação coletiva está bloqueada, a contratação coletiva cada vez abrange menos pessoas, os sindicatos cada vez têm menos poderes, isto é um problema grande, têm menos poderes, e o trabalhador está num dilema que é entre o problema da reação em relação a toda esta situação por parte das organizações dos trabalhadores e, por outro lado, dos partidos políticos que se situam na área dos trabalhadores e que precisavam de uma resposta à altura desta situação. E que vamos ver o que é que vai ser dado. Fico para a interrogação só neste problema. E, portanto, nós temos aqui problemas novos e problemas velhos, mas novos no problema que já foi aqui colocado por da uberização, das questões de uberização, precarização, tudo o que trabalha e a questão do teletrabalho, e como nós vimos, as pessoas a trabalhar em casa trabalharam muito mais e para além das horas que estavam destinadas e com uma grande disponibilização. Eu chamo a atenção de uma questão, até para a Isabel Roque, que é que o Partido Socialista tem um projeto de decreto-lei na Assembleia da República sobre a questão digital. E uma das questões que retirou foi a parte que diz respeito ao direito de desligar, ou à desconexão. Pronto, isto é uma questão que a gente vê, o que é que se pretende e o que é que vem aí, que neste momento há várias legislações que estão a ser discutidas neste momento na União Europeia, que vai abranger todas estas áreas, mas não queria só focar neste problema. O que nos preocupa é que o dinheiro todo que vem da União Europeia, e como nós vimos, não me lembro quem é que acentuou este problema, que é o problema da transferência do trabalho para o capital, que foi, e das desigualdades sociais que se verificaram, porque a pandemia não foi só para, não abrangeu todos por igual, foi uma grande desigualdade social que nós tivemos, e por isso eu acho que este é um problema que nós devemos aprofundar. É preciso que alguém, eu não tenho dados para isso, mas que alguém faça no final as contas de quanto é que foi transferido do trabalho para o capital. Já se foi feito isso no tempo da Troika. Eu acho que é importante que se faça um aprofundamento sobre esta matéria, porque nós depois vamos ficar, se calhar, alguns de nós surpreendidos com aquilo que foi feito. Depois, para caminhar para o fim, eu comungo daquilo que a Rita Garcia Pereira colocou sobre o problema da alteração radical da legislação do trabalho, porque nós temos vindo a remendar um Código de Trabalho feito primeiro pelo PSD em 2003, mas que continuou a ser profundamente alterado não só pelo PS, como também depois pelo PSD. E, portanto, acho que é uma das questões que nós temos que agarrar a sério se queremos enfrentar esta situação, porque todo aquilo que está previsto é que em outubro, eu vou terminar, desculpa lá, vou terminar mesmo, em outubro vai aparecer um novo livro verde das relações de trabalho ligados ao futuro do trabalho. E esse livro vai colocar de novo o problema das alterações, nomeadamente no campo da uberização do trabalho em Portugal. E não vai ser uma coisa que vai ser positiva para o trabalhador. E é preciso arranjar forças e dinâmicas para alterar que não só os trabalhadores, não só as organizações sindicais e políticas, mas é preciso, se calhar, um pouco mais da sociedade para a gente enfrentar toda a situação que aí vem. Pois é, não vai ser nada. Obrigado. Meu senhor. Mário Tomé.
Não estamos a ouvi-lo, Mário Tomé. Tem que ligar o microfone, por favor. Boa noite a todas e a todos. Está bem. Muito obrigado pela aceitação da minha entrada. Opa, eu acho que nós estamos a viver numa situação em que as pessoas pensam, quer dizer, também as pessoas depois dos trabalhadores, que ainda estamos na social-democracia, em que as negociações e que os sindicatos e tal, de uma forma negociada, mais ou menos temperada, com umas lutas, sim senhor e tal, vão conseguindo obter alguma coisa. A partir de já há bastante tempo não conseguem nada. Quem manda neste momento é a finança, é a globalização e é a finança. E o governo, para a finança, apenas só serve para garantir que a dívida é paga, seja ela qual for e de que maneira for. Portanto, nós não podemos, temos que olhar para a situação como uma situação potencialmente explosiva, que é o que aí vem, potencialmente explosiva. Da social-democracia passou-se ao neoliberalismo, agora estamos nesta da pandemia. A pandemia, estão a criar a ideia, o Marcelo parece um anjo salvador, já tem 70%, etc. Nós temos que perceber que a pandemia veio mostrar, primeiro, que as alterações climáticas, e isto é um fator positivo para a gente agitar e propagandear. As alterações climáticas, para quem tinha dúvidas, e quase toda a gente tinha, dada a propaganda e a ideologia do capital, que as alterações climáticas podiam ser resolvidas pelo capital. Ficou claro com a paragem de grande parte da economia que os elefantes vão nadar para a piscina do tio António e que os jaguares passeiam na Quinta Avenida. Portanto, a natureza respirou, ficou provado que é o capital, a sua exploração brutal da natureza e dos trabalhadores, que provoca as alterações climáticas. Portanto, nós temos que olhar hoje para o mundo desta maneira. O que aí vem vai ser brutal. E nós temos que ser um fator, nós, quando eu digo nós, aos partidos de esquerda e aos sindicatos, temos que ser fator de dinamização da luta dos trabalhadores, que vai ter que ser, ela vai ser muito rija, mas tem que ter pensamento de futuro, senão continuamos aqui a andar à volta e a morder o próprio rabo. Os partidos de esquerda não fazem nada, estão na maior, uns querem mais próximo do governo, outros assim. E nós estamos, isto é uma situação em que nós temos que exigir para além do possível. A social-democracia exigia-se o possível. Vamos negociar, temos que exigir para além do possível, parece mentira. Então agora que é pior é que vão dizer, não, nós temos que exigir para além do possível. Nós temos que exigir a proibição dos despedimentos, proibição, para já nas grandes empresas, essas empresas zonas todas. O Costa, com a pandemia, só facilitou-se ainda mais a vida. Tem que proibir os despedimentos, isto tem que ser um movimento que arraste multidões, proibir os despedimentos, diminuir o tempo de trabalho ao máximo, reformas mais curtas, o tempo de reforma, em vez de ser alongado, ser encurtado, porque isso cria postos de trabalho. A tecnologia e a produtividade que ela provoca diminui a necessidade do tempo de trabalho semanal e diário, diminuir os dias de trabalho, diminuir os horários de trabalho. Isto tem que ser exigências que os sindicatos e os partidos, se ainda existirem, colocarem na praça, na opinião pública, porque senão nós estamos aqui a navegar numa ilusão, porque nós agora já está a situação catastrófica para milhares de trabalhadores. Agora, o que aí vem ainda vai ser pior. Provavelmente, eu acabo já, provavelmente vai provocar uma convulsão a nível mundial e a nível nacional. Ou nós estamos capazes de dar resposta a isso e de estar nesse movimento, ou então esse movimento pode acontecer como aconteceu em 2013, 1 milhão de pessoas na rua e no outro dia não havia uma proposta política, foi tudo para casa contente dizer que se lixa a Troika. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu pedi aqui o auxílio à organização, e isto é mesmo terminar às 11, é que se é para terminar mesmo às 11, eu não posso dar a palavra nem ao Danilo, nem à Ana Massas que a pediram. Não sei quem é que me pode responder a isso. Vlans, eu também tinha pedido, mas não consegui aqui. Quer dizer, já pus aqui.
A questão é, eu não sei se é para terminar às 11. António, eu acho que não é obrigatório ser às 11 em ponto. Então posso o Zoom pode continuar. Portanto, o Zoom só tinha um limite de 100 inscrições, não tem limite de tempo. Eu pedia que fossem intervenções o mais curto possível. Nesse caso, vou dar a palavra ao Danilo Moreira. Então, boa noite a todos. Antes de mais, eu estou aqui com o Pedro. Nós pedimos desculpa porque houve aqui alguns constrangimentos técnicos e então, mas pronto, vamos resolver e temos estado aqui a resolver. O que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, esta questão da precariedade laboral que tem sido, enfim, chutada para canto em termos de resolução por parte seja dos governos e mesmo de um maior enfrentamento do ponto de vista sindical, fez com que facilmente as pessoas fossem despedidas. Justamente por estarem fora dos contratos coletivos, com empresas de trabalho temporário que são cada vez mais, e no meio disto tudo, há empresas multimilionárias que, efetivamente, eu estou em layoff da Altice, por exemplo, que continua a faturar nas telecomunicações, tem contrato através de uma empresa de trabalho temporário que é a Randstad, também fatura milhões, e então, no meio disto tudo, eu e outros casos, estas multinacionais estão a tirar partido, ou seja, estão a fazer um roubo descarado ao Estado. E, de facto, aqui, em termos de soluções estratégicas, ou seja, acho que tem que haver aqui uma forte união em termos dos vários sindicatos, mas muito mais confrontativa. Pronto, era só isto que eu queria dizer. E obrigado. Também, com o mesmo tempo, rapidamente, Aires Rodrigues, que diz nosso que também é muito rápido. Eu penso que foi sublinhado por todas as intervenções a questão dos despedimentos e que não há setores fora deste quadro. Naturalmente que vão surgir de forma gradual, mas todos estão abrangidos por esta vaga de despedimentos. E, em particular, tanto a intervenção do camarada que falou da Ground Force e que disse que é uma situação emblemática, a situação do setor aéreo. Portanto, e eu penso que é importante na medida em que este debate vai no seguimento do apelo que foi subscrito pela proibição dos despedimentos, de poder, como a consequência deste debate, aquilo que pode e deve ressaltar daqui para podermos continuar e prosseguir o trabalho, de sublinhar a necessidade de haver uma unidade a nível dos sindicatos, das centrais sindicais, mas de cada um dos setores onde se intervém, no sentido, e naturalmente das forças políticas que se reclamam da esquerda, no sentido da proibição dos despedimentos e, em ligação direta com isso, como foi também dito, neste momento a questão da revogação da legislação laboral é uma questão central, porque senão os despedimentos coletivos são possíveis e fazem estragos terríveis. E a impugnação, como foi mostrado, eu penso que são estes aspectos que devemos fazer ressaltar daqui para podermos prosseguir este trabalho que nos uniu no apelo pela proibição dos despedimentos, no sentido de poder haver no final uma mobilização geral e que o Governo, diante do Governo, é isto. A última intervenção, que é já uma segunda intervenção, Ana Massas. Pronto, eu gostava, eu acho que isto tudo, temos que ir mais além do sindicalismo. E até porque nós temos, não estou a falar de alguns sindicatos que saem fora do contexto geral, mas o nosso sindicalismo é um sindicalismo que está ultrapassado. É um sindicalismo que ainda se revê nas grandes empresas, nos milhares de trabalhadores, em toda essa situação. E nós atualmente, as nossas empresas, salvo algumas delas, mas a maioria
A maioria dos nossos trabalhadores não estão em empresas grandes, estão em empresas pequenas ou médias. E o nosso sindicalismo não está virado para esse setor. E eu sou dirigente sindical. Sou dirigente sindical de uma área que é a área social, onde estão os trabalhadores das misericórdias, IPSS, bombeiros, etc. Que também tem sido um setor bastante atacado, porque lá está, o Estado lava as mãozinhas, dá dinheiro para as coisas e depois cada um que se lixe. Desculpem dizer as coisas assim, mas é assim que as coisas são. Eu acho que neste momento tem que se criar mesmo movimentação social. Não basta só os sindicatos. Há uma associação antirracista, a malta que é de cor, a malta que é daqui, que é dali, que é da colá, seja de cor for ou que não é de cor, leva cacetada, porque são as desgraçadas, e eu digo desgraçadas, não digo isto porque não são abaixo de ninguém, são as desgraçadas que se levantam às 4 da manhã para estar a fazer limpeza nos escritórios às 6 da manhã. Quando os escritórios fecharam, deixaram de ter trabalho. E são elas, muitas vezes, famílias monoparentais que têm que sustentar famílias, que têm que sustentar filhos, porque ficam sozinhas com os filhos. São mulheres, independentemente da cor que têm, são mulheres. E são mulheres que ficam encostadas sem trabalho e sem dinheiro para sustentar casas. Portanto, associações antirracistas, associações feministas, associações de coletividades de cultura e recreio, seja o que for. Isto vai ser uma coisa que é tão lata, que eu há bocado, como já disse, vai bater à porta de todas as famílias. Isto tem que ser uma luta de todos. Okay. Acho que temos que criar uma petição, criar uma coisa, não só criar um manifesto, mas criar uma petição, ir mais longe. Neste momento, a partir de ontem, são precisas 10.000 assinaturas para que uma petição vá à discussão à Assembleia da República. E eu acho que é assim, precisamos de criar uma petição, precisamos que esta situação seja discutida, precisamos que isto mude. Esta é a minha luta e peço desculpa se fico um bocado enervada com isto, mas isto é a minha maneira de ser quando vejo a situação de tanta gente e vejo tantas pessoas a quem isto vai bater à porta. Algumas ainda está a bater levezinho, como eu disse há bocado, mas daqui a bocado a cacetada é tão grande que a porta vai abaixo. E o meu problema é que não quero que as portas vão abaixo para ninguém. E continuo a dizer, eu sou mulher e as mulheres vão levar uma cacetada muitíssimo grande, e os homens também, mas as mulheres vão levar uma cacetada muitíssimo grande. Portanto, temos que nos unir todos, homens, mulheres, brancos, amarelos, cor-de-rosa, roxos, tudo. Temos que nos unir todos numa força conjunta para conseguir construir alguma coisa. E não é nacional, é nacional, internacional. Esta problemática está a ser em todo o país, em todo o mundo. Em todo o mundo. E é isso que nós temos que criar, porque a situação não vai ficar bem aqui e mal ali, vamos estar mal em todo o lado. Mas já agora comecemos por Portugal, criamos um sistema para fazer uma petição, criar um documento como deve ser, para andarmos para a frente com isto. E eu calmo já a Avelãs, não chatei mais. Esta função é muito desagradável, mas foi para isso que me pediram. já terminei. E voltamos então agora aos nossos oradores. É que eu ia pedir o milagre de em 5 minutos dizerem aquilo que têm para dizer. Começamos pela mesma ordem. Alexandre Café, a palavra sua, 5 minutos. Olá, mais uma vez. Bem, provavelmente não precisarei dos 5 minutos para... É assim, pegando naquilo que a Ana Massas ainda agora disse, da pancada que aí vem, e foi dita também pelo Casimiro e por mais, pois eu acho que nós ainda estamos no início, isto, a onda ainda se está a formar, porque isto lá para outubro, novembro, eu acho que, aliás, até mesmo por aquilo que a doutora Rita Garcia Pereira também disse, não é, do facto de não se poder em layoff despedir nos 60 dias subsequentes. Mas, claro, o prazo dos 60 dias, pois é aquele prazo do pré-aviso, 60, 75 dias, dependendo dos anos, não é? Mas é o prazo do pré-aviso, portanto, vai haver muitos mais despedimentos. A questão da pobreza, que também foi falada, claro que vai aumentar grandemente devido à perda de rendimentos. O que faz falta realmente é avisar a malta, não é? E é mobilizar os trabalhadores para
essencialmente a mudança, aquilo que foi dito aqui por todas as intervenções, não é? É a mudança da legislação laboral, o que torna facílimo os despedimentos, o que torna baratíssimo também os despedimentos, o que torna possível formas de contratação praticamente sem responsabilidade alguma das entidades empregadoras, e aí mete-se os contratos a prazo, os trabalhos temporários, mas também as novas formas, como foi dito e foi bem abordado pela Isabel. Agora peço desculpa Isabel, esqueci, deu-me uma branca. Pela Isabel Roque, que da uberização, não é, dos novos trabalhadores da gig economy, quer dizer, tudo isso precisa de ser mudado. Por exemplo, o governo anterior, que não fez nada para mudar a legislação laboral, que herdou dos tempos da Troika, não é? E que inclusive meteu na lei os 6 meses de período experimental, que agora muitos dos desempregados que nós temos neste momento foram vítimas dessa alteração legislativa, e foi de um dia para o outro, estavam dentro dos 6 meses, estavam dentro do período experimental e foram descartados assim como quem descarta um lenço. E pronto, e tudo isso precisa de ser mudado. Claro que houve quem alertasse na altura, quando foi a legislação de 2009, quando foi a legislação de 2012, quando foi antes ainda a legislação de 2003, não é? Houve sempre quem saísse à rua, mas nunca fomos suficientes para travar a situação. Iremos continuar a sair, de certeza, e iremos continuar a lutar, mas vai ter que haver mais gente a agregar-se a nós, porque senão não dá. E pronto, e basicamente era isto que eu tinha, era mobilizar os trabalhadores. Ok, obrigado. E reconquistar a contratação coletiva. Isso é fundamental e é grande responsabilidade dos sindicatos. A maior parte dos trabalhadores nem sequer sabem o que é um contrato coletivo, e isso é responsabilidade dos sindicatos também informarem, mobilizarem os trabalhadores para reconquistar os contratos coletivos. Muito obrigado. Verdade. Tem uma pergunta direta ali feita pela Ana Sofia. Faça favor, 5 minutos. Vou ser rápido. Eu, inclusive, já enviei aqui um link em resposta à Ana, e para todos verem, que é o comunicado de imprensa da União Europeia no dia 10 de junho de 2020, que diz, autoriza o empréstimo do Estado à TAP. Diz claramente, não há volta a outra interpretação, redução de frota, redução de rotas, redução de trabalhadores. E a TAP, quando eu dei os exemplos dos Estados Unidos, que a aviação está a milhares e milhares de despedidos, e na Alitalia, que vai reduzir 40% dos seus trabalhadores, aqui em Portugal, neste país periférico e submisso da União Europeia, não antevejo uma melhor situação do que a Itália e que os Estados Unidos, bem pelo contrário. Então, esta negociata feita com a União Europeia para salvar a TAP não vai salvar a TAP nenhuma. Isto é uma desgraça adiada, porque além do que o comunicado diz, isto vai ser uma situação bem mais grave. Eu recordo-me, até para o turismo, aqui de um anúncio que vi a semana passada, este tipo de anúncios são o espelho do que é que vai ser o país no futuro. Eram 2 anúncios, vou-vos só dizer um que é o mais interessante. Vende-se hotel com 100 quartos no centro de Lisboa, por 30 milhões de euros. Boa oportunidade, somente 14 trabalhadores. Então, estas são as negociatas que vai haver. A TAP vai ser um hotel não com 14 trabalhadores, mas com alguns trabalhadores que depois o governo vai vender
e não vai vender por 1.200 milhões ou o dinheiro que ele vai emprestar, vai fazer um negócio como o caso que a Rita está a par do novo banco, vai ser uma negociata dessas e vai ser uma desgraça de social, e obviamente que o turismo para este país, que simboliza já mais de 15%, ou cerca de 15%, entre 15% e 20%, não sei bem, mas por aí, obviamente que a TAP transporta mais de metade dos turistas para este país, quase 60%, por isso obviamente que as outras companhias, mesmo que queiram viajar para aqui, não vão conseguir. O que é que eu queria dizer? Preocupa-me, porque eu acho que mudar as leis, eu também gostava de mudar a lei, só que eu não me lembro, vou fazer 46 anos, eu não me lembro, recorda-me, Rita, recorda-me uma lei que tenha mudado nos últimos anos que seja boa para a minha geração, porque não mudou nada, as leis são sempre piores. E o que é que me preocupa? É, com o governo que temos, e que em princípio continua a estar nas sondagens, bonzinho, e vou-vos ser sinceros, porque eu falo, quem já me conhece há muitos anos, digo tudo o que tenho a dizer, mas com a esquerda parlamentar que temos, também não tenho grande esperança que mude, porque foi essa esquerda parlamentar que, ao votar os estados de emergência, depois proibiu o setor da aviação, por exemplo, de fazer greve. Estávamos impedidos de fazer greve. Quando em países que tinham situações e situações mais graves, esse direito à greve, como Itália, nunca foi impedido. Ou seja, para nem falar a nível do sindicalismo, não é? Eu acho que temos aqui uma situação muito difícil do ponto de vista do sindicalismo e movimento social, porque, de facto, sem os sindicatos e sem as comissões de trabalhadores, nós não vamos lá. Sozinhos ou um grupo de pessoas bem intencionadas, é melhor do que nada, e eu não estou a falar aqui, até falar num grupo maior, mas sem as organizações tradicionais dos trabalhadores, que essas é que continuam a mobilizar os trabalhadores, nós estamos, de facto, metidos numa grandalhada. Eu não quero ser negativo, não, sou otimista. Se não fosse otimista, não estaria no terreno, só que há grandes adversidades, não é? Primeiro há que mudar o governo, não é? E do ponto de vista parlamentar, nós, trabalhadores e representantes de trabalhadores e que votamos na esquerda, temos que ser mais exigentes para com esses nossos representantes, nem só no Parlamento, como nos sindicatos. Então, porque sem essa exigência nós não vamos a lado nenhum, porque senão somos só bem intencionados. Para terminar, DGERT e ACT. Olhem, DGERT e ACT são um braço, não é armado porque não estão militarizados, mas são um braço armado do governo, de qualquer ele que seja. Essas organizações estão ao serviço do governo e da implementação e de garantir que essas situações estejam a ser bem implementadas. Há aqui um comunicado que eles fizeram, mesmo para terminar, desculpe lá, Blanche, que é a DGERT e a ACT fazem um comunicado conjunto devido ao debate que se estava a dar relativamente ao subsídio de férias. Não sei se vocês recordaram disso, eu fiquei pasmado como é que duas instituições fazem um comunicado daquele. Eu não fiquei pasmado, porque eu como já fiz dezenas de queixas para a ACT, não tenho expectativa nenhuma, é basicamente capaz de dizer que as fizemos, mas normalmente a resposta é 2 anos. Não estou a dizer, a resposta é 2 anos de uma queixa, 2 anos depois, não é? E não, nesta altura, coitados, eles devem ter tantos papéis e tantos dossiês que eu não sei quantos anos é que vão demorar. E olha, mais uma vez, obrigado. Obrigado nós pelo Quero que façamos alguma coisa todos juntos daqui para a frente. Isabel Roque, a palavra é sua, 5 minutos, se for possível. Eu acho que, apesar de tudo aquilo que nós falámos, sobretudo esta questão da destruição dos direitos laborais, não é? De uma nova reinvenção de modos de trabalho cada vez mais precários, nós temos que ter em atenção que estamos a viver uma situação histórica única, ou seja, estamos a passar por uma pandemia que ainda exacerba negativamente tudo aquilo que estamos a sofrer e, portanto, esta pandemia não escolhe raça, não escolhe idades, não escolhe géneros, não escolhe setores profissionais e, portanto, também temos que ver que nem todos os setores foram transponíveis para o teletrabalho e que são essas pessoas, como disse a Ana Massas, sobretudo mulheres, negras, que saem todos os dias e ficam expostas, portanto, ao perigo de contrair a doença, ao perigo da morte, mas também ao perigo do despedimento, não é? E toda esta questão que põe em causa a própria vida do trabalhador também traz a esses trabalhadores uma desestruturação da saúde mental e da saúde física, não é? Existe aumento da vulnerabilidade do trabalhador,
que vê o seu sofrimento exacerbado, não é? Com o medo de poder contrair a doença, com o medo de faltar ao trabalho, com o medo de contrair a doença nos transportes públicos e, portanto, traz doenças do foro físico, psicológico, portanto, doenças do foro ocupacional. E, portanto, existem também as situações inadequadas, como nós vimos em algumas empresas, e condições inadequadas de segurança e saúde no trabalho, onde houve situações reportadas também pelo setor dos call centers, do Grupo José Mel Saúde, Teleperformance, da Armatis, também no setor de outros trabalhadores de outros ramos, em que, portanto, não foram sequer conferidas condições de higiene em termos de máscaras ou de limpeza adequada dos locais de trabalho. Trabalhadores infectados foram colocados nas mesmas salas que os trabalhadores que estavam, portanto, com saúde, e, portanto, estas questões têm que ser acauteladas. Também em relação à questão do aumento do individualismo que estes tipos de contrato trazem para os trabalhadores, não é? E também o teletrabalho está a trazer isso, a tentativa de criar um maior individualismo entre os trabalhadores, a destruição do sentimento de pertenção coletiva a uma classe, portanto, a destruturação de agrupamentos e coletivos de trabalhadores. Existe também uma revitalização, se assim podemos dizer, de movimentos de protesto de trabalhadores, não só de trabalhadores, também de movimentos feministas, de negros, de várias causas, e portanto acho que, como a Ana Massas disse, temos que nos unir não segmentar setorialmente através dos sindicatos, mas temos que fazer essa união entre os movimentos de protesto social, entre as assembleias de trabalhadores que se têm criado, como no setor da uberização, não é? No Brasil vimos essa situação no início do mês. Em Portugal também estão a encetar situações também de cooperativas de trabalhadores, portanto temos que subverter esse individualismo, temos que seguir essa lógica de revitalização das lutas, não sectorizar os vários setores, e um exemplo desse novo revivalismo dos sindicatos, quem melhor poderá falar disso é o Danilo Moreira, que é o líder do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, em que esse mesmo sindicato se associa a várias lutas, a vários movimentos que afetam, portanto, a vida transversal do trabalhador. Portanto, temos que unir forças e não segmentar as nossas lutas. Temos, portanto, que criar um sentimento de pertença de uma classe única, que somos todos nós trabalhadores, e que, portanto, segundo palavras de um líder do movimento dos entregadores antifascistas do Brasil, cujo nome é Galo, ele próprio diz que todos nós somos entregadores, pois todos nós vendemos a nossa força de trabalho ao capital, e portanto isto cria uma ideia de classe que temos todos que nos unir e lutar pelos nossos direitos de uma forma transversal, e essa é a mensagem. Muito obrigado, Isabel. Rita Garcia Pereira, fez isto com chave de ouro? Vou tentar, não prometo. Primeiro vou responder ao Carlos, porque o Carlos diz que é um otimista, mas eu caço uma pessimista, mas sem reconhecer melhorias quando elas existem. Dou-lhe 2 exemplos, foi aqueles que me pediu. Apesar de tudo, a legislação permitiu o reconhecimento do caráter subordinado de alguns vínculos precários, embora mal aplicada pelos tribunais, foi um progresso. A legislação sobre a transmissão de estabelecimento, embora não abrangendo as pessoas da PT, foi outro progresso, e deixo-me puxar aqui a brasa à minha sardinha, a legislação sobre o assédio moral, que foi completamente abardinada pelo PS, não tenho outra forma de dizer, também, apesar de tudo, o que permaneceu foi um progresso. Portanto, eu continuo a dizer a mesma coisa. No limite, quando não se resolvem as coisas a bem, resolvem-se a mal, e a mal é no tribunal e com a lei. Eu continuo a achar que é preciso refletirmos seriamente sobre a legislação laboral. Não posso deixar de dizer que tenho um profundo temor de livros verdes ou brancos sobre o direito do trabalho, que nem sequer considero que em Portugal seja preciso consagrar o direito à desconexão, porque ele já existe e, portanto, se seguirmos a fórmula que foi seguida no Código de Trabalho,
eu costumo dizer que o Código de Trabalho é todo ele publicidade enganosa, porque o primeiro número de cada artigo promete muito, o problema é o número 2, o número 3 e o número 4, ou seja, são as restrições à regra geral que depois acabam por elas próprias se tornar uma regra. Ora bem, por último, quanto à ACT e à DGERT, eu acho que não me expressei bem. O que eu disse foi que a ACT deram mais poderes e ela recrutou outros inspectores de outras instituições, designadamente das finanças, que eu não percebo muito bem o que é que há de ter a ver com relações de trabalho, mas ok, e da ASAI, para seguir estas inspeções, cujos resultados quanto às ilicitudes dos despedimentos são desconhecidos. Eu acho que nem sequer chegaram a fazer nada disso. O que deviam ter feito, e foi uma oportunidade de ouro que foi perdida. E, portanto, termino dizendo o quê? Continuo a achar que se deve repensar a legislação toda, embora tenha um fundado receio de promessas de alteração legislativa que venham do atual enquadramento da Assembleia da República. E digo isto o mais honestamente possível, assim como estou perfeitamente em condições de confirmar, não que seja um braço armado, mas que seja um braço e musculado, quanto à natureza da ACT e da própria, e principalmente da DGERT, que já agora é a entidade onde se negociam os instrumentos de regulamentação coletiva, portanto toda a contratação coletiva passa pela DGERT, já agora, as greves pela DGERT e o estabelecimento de serviços mínimos também, e last but not least os despedimentos coletivos. Portanto, se vocês virem os fenómenos migratórios de quem dirigiu a DGERT e onde é que está agora, perceberão o que vos quero dizer. Alguns estão sentados no Parlamento a aprovar legislações sobre o trabalho. Portanto, em síntese, e para terminar, não com chave de ouro, mas com a chave possível, eu gostava que daqui saísse alguma coisa mais do que esta conversa que foi excelente e troca de experiências, e que saísse efetivamente uma posição de força de proibição dos despedimentos, mas de todos os despedimentos, mesmo daqueles que juridicamente não assumem, em termos estritos e técnicos, essa natureza. E pronto, obrigado, Rita. Chegamos ao fim deste debate. Foi certamente, de certeza, muito importante esta troca de ideias. É evidente que as ideias são importantes, mas só por elas não mudam as coisas, não é? Portanto, pensar como é que passamos destes debates para a alteração que se impõe de modo a que os despedimentos e os empregos não se tornem uma terrível realidade, ou melhor, uma realidade ainda mais terrível do que aquilo que já são. Agradeço-vos a todos, nomeadamente aos 4 oradores, mas também a todos os que intervieram, aos que acompanharam, e desculpem lá, de vez em quando teve que vos interromper a palavra, mas é essa a função desagradável quem tem que moderar os debates. A todos, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até à próxima.